Opa, hoje eu vou falar sobre o Egito ainda, é o terceiro vídeo do Egito, agora falando sobre os principais faraós, né, do Império Egípcio. Foram em torno de 30 dinastias, 300 faraós, nesses quase 3.000 anos de história, né, que é o período do Império Egípcio, que mais ou menos de 3.200 a.C. até 223 200 223 antes de Cristo, né? E a figura do faraó, na verdade, era assim, o imperador egípcio, ele era chamado de faraó, né? Um título peculiar que existia lá no Egito, né? E o governo era uma monarquia teocrática absoluta. O que é isso, né? A monarquia, bom, governada por um rei, pelo faraó. Teocrática significava que o faraó era uma pessoa divina. Ele era considerado, ele era o filho de Deus, do Deus Sol, considerado um Deus vivo. Então, ele por si só era uma pessoa sagrada, né? Os súditos tinham que ter o máximo respeito com ele, né? Tinham que se curvar na frente dele e, dependendo, nem olhar para ele podiam, né? É, absoluta porque ele mandava sozinho, né? Ele decidia e pronto. Não existia contestação na pessoa do faraó nem nas suas decisões. Bom, então os principais faraós que existiram nesse período, né, dinástico. Primeiro que para se melhor entender a história egípcia, né, ela é dividida em três períodos, né? O Antigo Egito, o Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O primeiro, então, seria o Menés, que é um príncipe egípcio. Ele unificou o reino do Alto e do Baixo Egito, e, né, porque ocorria uma guerra civil, cada um dos reinos queria dominar o outro, até que esse príncipe do Alto Egito, o Menés, consegue então unificar o Egito, né? E aí a partir daí dá início ao Império. Seria a dinastia Zero. Depois, como relevância, a gente vai ter lá na quarta dinastia três faraós, né? Kelps, Kefre e Miquerinos, que são os faraós que construíram as três grandes pirâmides, com ênfase ao Kelps, né? Que é o primeiro, seria pai, filho e o neto, né? Então, o Kelps, que é o primeiro desses três, ele construiu a grande pirâmide, né, dessas três que estão na planície de Gizé, a maior delas, né, que levou 20 anos para ser construída, então, com, com blocos de 1 até 80 toneladas, né, 250 mil blocos, né, milhões de blocos que foram usados para a construção da pirâmide. Então, uma pirâmide que os arqueólogos, os historiadores sempre disseram que ela serviria como túmulo funerário, e até assim, não existe pirâmides no Médio e Novo Império, que não foram construídas pirâmides no Médio e Novo Império, somente no Antigo, mas nunca foi encontrado nenhum faraó, nenhum corpo, nenhuma múmia do faraó em nenhuma das pirâmides, né? Bem, depois nós temos o faraó Tutmés III. Lembrando que, assim, uma observação, os faraós, eles, dependendo da sua origem, era o seu governo. Então, existia faraós que eram administradores, né, que vinham da nobreza, todos vinham da nobreza, mas que não eram militares nem sacerdotes, né? Tem os faraós sacerdotes e os faraós militares. Alguns primavam por um período de paz, prosperidade, né, cuidavam da questão econômica, procuravam dar ênfase às colheitas, ao controle dos grãos, ao bem-estar do povo. Outros procuravam aumentar o poder militar, aumentar o território, né? Eram geralmente faraós militares. Um dos dois principais faraós do Egito, né, um dos mais famosos, assim, é o Tutmés III. Era um faraó de origem militar, então ele procurou aumentar as fronteiras do Egito. Foi um período de poder, né, do Império Egípcio e supremacia com relação aos seus vizinhos. E então ele foi um bom faraó.
Depois, quando ele morre, até então nenhuma mulher havia governado o Egito, nem nenhum outro país do mundo, né, reino do mundo. E quando o Tutmés III morre, então a primeira mulher a governar o Egito, né, que ela tinha, claro, o apoio dos sacerdotes e dos militares, porque senão ela não teria condição, foi então a faraó Hatshepsut. Notem que eu disse faraó, ela não, porque nessa época ela foi a primeira mulher a governar o Egito, né? Então ela estava desbravando um território desconhecido. E o cargo que ela ocupava, ela era tida como faraó, mesmo sendo uma mulher. Então ela se vestia como homem, né? Usava toda a indumentária do faraó, mesmo sendo uma mulher. Ela não era chamada de imperatriz ou de rainha, como serão as outras que vão vir após a ela, né? Então, ela então, por ter sido a primeira, ela incorporava a figura masculina do faraó. E inclusive ela tinha que colocar o cavanhaque postiço que os faraós colocavam, né? E então ela teve um bom governo, né? Um governo sóbrio, né? Que primou pela bem-estar do povo. Então não existe nenhum senão, né? Nesse governo dela. Depois nós temos Amenófis, né? É, só que esse faraó ele é bem controverso, porque ele vai, já era no Novo Império, ele vai trocar no final do Médio Império, na transição do Médio para o Novo, ele vai trocar o nome dele para Akhenaton. O que quer dizer isso, né? Aqui, é, o que quer dizer? O nome dele significa o protetor de Aton. Então, por isso, Akhenaton. O que ele fez? Ele é importante porque ele fez uma reforma religiosa. Foi uma tentativa de instituir um monoteísmo no Egito Antigo. Porque o Egito, claro, né, a religião era politeísta, ou seja, existiam vários deuses, né? Ísis, Horus, né, Amon-Ra, Anubis, Sete, né? Então, esse faraó, o Akhenaton, ele disse assim, ó, a partir de hoje não existe mais esses deuses antigos. Ele tirou todos os deuses e instituiu o culto ao deus Aton, né? Mas no momento que ele fez isso tinha uma conotação religiosa e política ao mesmo tempo, né? Porque no momento que ele faz isso, ele cria uma quantidade imensa de inimigos, né? De pessoas que começam a conspirar contra ele, que é a classe sacerdotal. Porque na época do Egito, diferentemente que agora, eu vou dar só como exemplo a questão, por exemplo, da Igreja Católica. Existem cidades com várias igrejas católicas. Tu quer rezar, tu vai em qualquer uma delas e reza. Não, no Egito não era assim. Vou pegar o exemplo do deus Amon. O deus Amon, o templo de Amon ficava na cidade de Tebas. Então, qualquer pessoa que quisesse rezar, fazer um sacrifício, fazer orações, pedir alguma coisa para Amon, teria que ir ao templo de Amon na cidade de Tebas, né? Então, cada deus tinha uma cidade, um templo específico, ou um templo, e tinha o sumo sacerdote e ali toda a casta sacerdotal ao redor daquele deus, do sacerdote principal. Então, era todo um culto ao redor de um deus, né? E aí tinham vários deuses, cada deus tinha sua cidade, seu templo, seu culto, né? Os seus sacerdotes. No momento que o Akhenaton, então, ele disse assim, a partir de agora não tem mais isso, acabou esses deuses, ninguém vai prestar orações para esses deuses mais, só para o deus Aton, né? Esses caras, esses sacerdotes, eles perderam a razão de ser, perderam a importância, o poder que eles tinham, perderam o status. Então eles, a partir de então, eles passaram a ser oposição ao Akhenaton. Akhenaton é considerado o faraó herege, né? O pecador, pecou contra a religião egípcia. Isso aí já dá uma conotação do como foi aceito ou não o que ele fez, né? Então ele teve que enfrentar uma conspiração muito grande, uma resistência muito grande do seu governo. Ele inaugurou uma cidade nova, uma capital nova do Egito, a cidade de Amarna. Ali ficaria então o templo de Aton e o culto ao deus novo, ao novo deus, né? E aí tem uma controvérsia, né? Ele governou ao lado da Nefertiti. A controvérsia que existe é que, como assim como os políticos hoje em dia, quando inauguram uma obra, eles colocam a plaquinha lá com o nome deles, os faraós também faziam a mesma coisa. Cada faraó tinha um símbolo, né, que colocava
monumento, na sua obra que ele tinha construído, para todo mundo saber que foi ele que fez, né? A mesma simbologia dos políticos de hoje. E o Akhenaton, né, essa plaquinha é chamada de estela, né? Cada farol tinha sua estela própria, com seu símbolo. Então, quando o Akhenaton morre, todos os que vieram depois, os egípcios, eles procuraram apagar o símbolo do Akhenaton das obras. Então, foi mais difícil para os arqueólogos, os historiadores, pesquisarem a vida dele. Por isso mesmo, tem uma controvérsia na vida do Akhenaton. Na primeira teoria, a mais aceita, é que a Nefertiti, que ele governou ao lado dela, né, a Nefertiti seria a esposa do Akhenaton. Essa é a mais aceita. A menos aceita, né, existe uma outra teoria menos aceita, que a Nefertiti não seria esposa, seria a filha dele. Como a esposa não apoiava ele, quem governou ao lado dele teria sido a filha. Essa é uma teoria menos aceita. O fato é que o governo não durou muito tempo, né? Durou alguns anos, e eles dois foram assassinados, né? E botaram fogo no templo e a cidade foi esvaziada e foi considerada uma zona morta. Ninguém poderia mais morar na cidade de Amar, né? Uma cidade bem novinha, foi abandonada, né? Então esse é o farol herege, né? Por causa disso, certo? Como o vídeo acabou ficando meio extenso, eu vou dar continuidade a um novo vídeo para continuar esse papo, tá?